aí, gente? De boa na lagoa, suave na nave, de leve na neve, tranquilo no mamilo, sussa na montanha-russa, beleza na represa? Então, hoje nós vamos continuar o tema da aula anterior, ok? Ainda sobre a questão do fascismo, ainda mais parecido do que o Mussolini e o Voldemort é o Hitler e o Voldemort. Até porque a própria autora, a J.K. Rowling, comparou os dois já em algumas entrevistas, como por exemplo a que ela fez para a BBC, ok? Então eu vou mostrar para vocês alguns pontos que os dois aí têm em comum, ok? Primeiro, o próprio fascismo, né? Porque o Hitler, ele bebe da fonte do fascismo, né? Ele se inspira no regime italiano e até porque chamam de nazifascismo, né? Então ele se inspira ali muito no fascismo italiano. Que inspiração, hein? E o termo fascismo aparece aí relacionando ao Voldemort numa realidade em que ele vence. Outra coisa que eles têm em comum, gente, vocês não precisam necessariamente conseguir ler, é só para que eu possa pontuar mesmo, tá? Outra coisa que eles têm em comum é que ambos perdem as mães muito cedo e isso representa uma perda de afetividade, principalmente, né? Porque o Voldemort não recebe nenhum afeto e o Hitler recebe durante muito pouco tempo, né? Muito pouco tempo não, o Hitler recebe durante pouco tempo o afeto da mãe e depois isso é cortado completamente, porque ambas as mães morrem cedo. E os dois têm uma relação conturbada com o pai, com a figura paterna. O Hitler tem um pai extremamente autoritário. O Voldemort nem tem, na verdade, nenhuma relação com o pai, porque ele abandona a mãe do Voldemort grávida. E isso, associado ao fato dele ser trouxa, faz com que o Voldemort crie muita raiva e acabe o matando, né? Outro ponto que eles têm em comum é a frustração acadêmica, mais ou menos acadêmica, vamos dizer assim. O Hitler, ele tenta entrar na Academia de Belas Artes e é recusado. E o Voldemort, ele tenta ser professor contra as artes das trevas 2 vezes e também é recusado. Ambos criam um personagem. Ambos querem ser muita coisa, né? Parecer muita coisa. Isso faz, por exemplo, com que o Hitler, na obra Minha Vida, esconda a personalidade do seu pai. Cria um pai diferente para ele, né? E o Voldemort cria o nome Voldemort, porque ele não aceita se chamar Tom Riddle, né? Ambos criam um personagem, porque eles acham que são maiores do que realmente são. Acham ou querem parecer, né? Ambos possuem símbolos, né? O principal aí do Voldemort é a marca negra e do Hitler a suástica. Símbolos que causam um certo temor, e um temor bastante razoável, né? Porque representam coisas muito ruins. Ambos são machos, mas isso não quer dizer que são homens. A J.K. Rowling vai chamar os dois de valentões. Por que essa questão do macho e não homem? Quando o Harry chama o Voldemort a ser homem, ele está pedindo para ele voltar a ser humano. Porque o Voldemort, ele é um macho, ele é um ser feroz, ele é mais parecido com um animal selvagem do que com um ser humano. Então, é esse chamado à humanidade que tanto o Hitler como o Voldemort perderam. E o Voldemort, por ser um personagem fictício, você vê isso na própria face dele, né? Que ele perdeu completamente a humanidade dele. Quando você deixa de respeitar o outro, quando você desumaniza alguém, você está desumanizando a si mesmo. Ambos são tiranos, né? Lembra que eu expliquei para vocês nas aulas anteriores o que é um tirano? E ambos ali são acompanhados de vários tiranos menores e claro que tem pessoas que trabalham para eles também por medo, certo? Isso não quer dizer que eles não sejam tiranos de certa forma. Mas eles também enfrentam resistência, né? Ambos têm ali, de certa forma, uma guerrilha contra eles, né?
E muitos inimigos são eles mesmos que criam. Eles criam inimigos. O próprio Dumbledore fala isso, né? Ele chama o Voldemort de tirano e fala que, como os tiranos de todo mundo, ele mesmo cria seus adversários, porque é movido pela disputa, pela violência. Como um típico tirano, eles controlam a imprensa, né? Quem não se lembra o que o Voldemort fez, né? Na verdade, os Comensais da Morte fizeram ali com o pai da Luna, sequestraram a filha dele porque ele falava a verdade sobre o regime ali que estava se instaurando. A ideia sem fundamento de pureza de sangue, acho que é o principal que eles têm em comum, né? Até porque pureza de sangue é algo que aparece na obra Minha Vida, do Hitler. Ele usa, assim, mais ou menos esse termo, né? Ambos têm a ideia de que alguns seres humanos são superiores, o que é completamente sem fundamento, porque não existem raças humanas. Isso foi criado artificialmente, socialmente, mas eles usam disso aí, né, se aproveitam que a elite e alguns que se consideram elite acreditam nessa balela para chegar ao poder também, né? Então, é uma coisa sem fundamento, mas que convence aí muita gente que quer se sentir superior, certo? O Voldemort condena aí os nascidos trouxas, os não bruxos, condena os elfos domésticos e outros que ele coloca como minoria, que na verdade não são minoria, só tem menos poder, né? E também o Hitler, que persegue os judeus, persegue os homossexuais, persegue os negros, perseguia, né? Persegue os socialistas, os comunistas, persegue qualquer um que se coloca no seu caminho, de alguma forma. E o Voldemort também persegue todos que se colocam de alguma forma no seu caminho, né? Eles não gostam de oposição. Tiranos, né? Ambos não correspondem aos seus próprios ideais. O Hitler prega uma ideia de raça ariana, de alemães puros, alemães verdadeiros, sendo que nem alemão ele é. E o Voldemort prega a ideia sangue puro, sendo que ele é mestiço, o pai dele é trouxa. Não foram os criadores dessa ideologia racista, mas eles são os principais representantes. E os mais terríveis representantes, né? É importante que se diga. O Hitler, ele lia cartilhas antissemitas. Então já existia. E o fundador ali da Sonserina, o Salazar Sonserina, ou Salazar Slytherin, que é ancestral do Voldemort, ele já pregava essa ideia, né, racista aí de pureza de sangue. Bom, ambos são responsáveis por guerras, né? O Hitler, ele participa da Primeira Guerra e é praticamente responsável ali pela Segunda. E o Voldemort é responsável por 2 guerras bruxas. Então a violência deles é muito opressora ao povo, mas acaba voltando para eles mesmos. Porque eles são mortos pela própria violência, né? O Hitler acaba se matando e o Voldemort é morto pelo ricochete de sua própria maldição, né? Porque o Harry não lança feitiço de morte contra ele só lança um feitiço de proteção. E o feitiço que o Voldemort lança vai contra ele mesmo, volta para ele. Então ele é morto por ele mesmo. Muitos pontos em comum, né, gente? Daí vocês perguntam, falou do fascismo, do nazismo e os soviéticos e o stalinismo. Tem alguma coisa em comum? Bom, é importante que se diga que divergem em muitas questões, como a questão racial, elitista, mas talvez na questão do totalitarismo tenha um pouco, né? Ou então em excessos ali da parte do Harry, da parte do lado contra o Voldemort, possa ter um pouco a ver. E por que eu tô falando isso? Porque tem uma música que toca no filme As Relíquias da Morte, parte 1, que no começo da música já fala ali sobre os Gulag. Os Gulag seriam a central, os campos de concentração da União Soviética, né? Os campos de concentração
que era um lugar de trabalho bastante pesado para criminosos e para presos políticos. Bom, então a música fala ali sobre os Gulag, só que também fala sobre limpeza, que eu vi que muitas pessoas interpretam como limpeza étnica, fala sobre processo de eliminação e fala sobre os trens que levam esse processo, entre outras questões ali. Então esses outros que eu enumerei tem muito mais a ver ali com o nazismo. E faz sentido falar sobre os dois ao mesmo tempo, até porque aconteceram ao mesmo tempo, né? E os dois eram rivais, né? Isso não quer dizer que eles não possam ter lá um ou outro ponto em comum, ok? Às vezes a gente acaba se tornando, né? Quem a gente combate, se a gente não souber medir as coisas. E o cara que tá cantando ali em primeira pessoa, o personagem que tá falando em primeira pessoa, ele está conversando com crianças, vamos dizer assim, e ele fala pra, tipo, meio que pede perdão pelos erros que ele cometeu e fala pra elas fugirem e entrega pra elas as chaves do Gulag. Mas ele também fala que os limpadores estão vindo buscá-lo e levam ele pro trem, né? Algo do tipo. O que dá para entender, claro que tem várias interpretações, você pode ir lá na música O Children, do Nick Cave, e ver qual que é a sua interpretação também. Eu já li algumas e o que eu tirei da música, o que mais parece, claro que é uma coisa geral sobre o autoritarismo, né? E até sobre o autoritarismo da atualidade, mas é como se o cara ele tivesse alguma coisa a ver ali com os Gulag, e daí, como eles são inimigos ali dos nazistas, os nazistas estão vindo buscar ele, certo? Vão capturar ele, eles já estão ali, né, para capturar ele. Só que daí ele tem aquele momento em que ele percebe que ele também cometeu muitos erros e ele pede para que as crianças, tipo, não abaixem a cabeça, que elas não cometam os mesmos erros que ele, mas que elas ergam as suas vozes. Esse é o refrão da música. Crianças, ergam as suas vozes. Bom, e aí, gente? O que pode ter a ver essa canção com o Harry Potter, né? Muitas coisas, né? Mas o que pode ter a ver também todas essas questões com a nossa realidade? Será que nós estamos erguendo as nossas vozes? Será que estamos nos calando? Será que estamos do lado do totalitarismo? E nós como sociedade? Fica aí a reflexão. Não.